chuva para esperar nossos irmãos chegarem. Nós temos que iniciar nossos trabalhos da noite, porque a casa vem sendo preparada para isso, para nos receber toda a espiritualidade. Sejam todos bem-vindos. A cruzada recebe a todos com muito carinho para os estudos da noite da doutrina espírita. Hoje nós temos a grande alegria de receber o Dr. Liceu aqui na casa, um ícone do Espiritismo, que com certeza vai nos brindar com os conhecimentos da codificação e a espiritualidade possa incluir com muito amor, com muito carinho, com serenidade, para nos passar todos os ensinamentos, tudo aquilo que a gente precisa ouvir e aprender, em cada um de nós, possamos tirar proveito do que é falado aqui, do que é transmitido. Os nossos anjos de guarda estejam conosco. Obrigado, Pai amado, Criador, Deus nosso Pai que estás nos céus. Mais uma noite buscamos te encontrar. Estamos aqui diante de ti, em submissão à sua vontade, fazendo a sua vontade, procurando compreender as suas leis naturais. Que as suas bênçãos, Pai, recaia sobre todos nós. Que a espiritualidade de luz desça até a crosta terrestre, dissipando todas as mazelas, todas as imperfeições, todos os vícios que o homem é culpado. Que possamos cada vez mais, ao te compreender, nos aproximarmos de sua luz e de sua misericórdia. A cada um de nós, segundo as suas obras. Que possamos entender essa máxima do Evangelho, nos melhorando, nos esforçando para nos tornarmos seres humanos, pessoas, cristãos melhores a cada dia. Que possamos buscar o lado espiritual da vida e não o material. Que possamos nos libertar pouco a pouco das amarras mentais, dos processos obsessivos, dos vícios materiais, da mente voltada para aquilo que é passageiro e voltarmos o nosso objetivo, o nosso foco para a vida futura, para a vida do Espírito, para a vida verdadeira. Pai amado, que a sua misericórdia e sua piedade sejam derramadas sobre todos os seus filhos. Onde houver um irmão sofrendo, onde houver um pai desempregado, onde houver um filho viciado, onde houver uma família desmanchada, onde houver um irmão nosso em presídios e orfanatos, em hospitais, cheios de mazelas, possa se instalar a luz e a esperança, e o seu amor nos complete. Possamos aurir forças na noite de hoje e sairmos daqui um pouco melhor do que chegamos, levando lá fora toda a luz necessária e a compreensão da cartilha de Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso Cristo planetário, o nosso maior exemplo na Terra. Que Jesus abençoe a todos, que intua o palestrante e que abençoe a todos os encarnados e os desencarnados que se encontram neste momento. Em nome de Deus e Jesus, damos início na primeira parte da noite, na Santa Paz do Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus
enchendo de alegria, certeza e de fé, para que esses instantes da nossa vida, e que às vezes passamos por dificuldades, possamos ter reza do nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, a fim que não possamos tropeçar facilmente sobre os obstáculos que nos são colocados pela nossa vida. E esses obstáculos nos sirvam de motivo para que nós possamos ultrapassá-los, melhorando a nossa condição espiritual. Comecei errado, entrando sem a máscara, mas a chuva trabalhou. Mas como eu vinha para cá, eu não fui lá buscar, tá? O que eu preparei para hoje chama o que acontece quando você entra no centro espírita. Resolvi falar isso aí, talvez para aqueles mais antigos aqui na casa, não para nós, mas você vai falar uma coisa aí muito corriqueira, muito banal, pode ser pensada por essa forma. Mas por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque outro dia, uma frequentadora da minha casa chegou para mim e falou: olha, a palestra daqueles estudantes e tal foi bonita, só que eu não entendi nada. Mas essa pessoa, ela há pouco tempo estava frequentando. Então é necessário que às vezes nós falemos alguma coisa um pouco mais simples, para que a pessoa possa entender de fato o que é a doutrina espírita, para que serve a doutrina espírita, como nós temos que nos comportar dentro de uma casa espírita. E para que possamos citar um pouco o tema da noite de hoje, eu vou contar uma historinha verídica. Essa história consta dos voltas do ano de 1912, quando meus avós saíram da cidade de Sertãozinho com 12 filhos e vieram se instalar aqui no bairro do Tamanduá, numa propriedade rural. Acontece que naquela época não tinha centro espírita. E eles também não pensavam de forma alguma em ser espírita. Mas acontece que a Olímpia, como uma vila pequenina, do quarto corria muito entre as pessoas que eles se encontravam. E eles ficaram sabendo que existia uma casa, onde uma determinada pessoa fazia trabalho onde baixava o espírito, onde os espíritos se conversavam. E aquilo era uma curiosidade. E a família, como era grande, principalmente os homens, eram 8 homens e 4 mulheres, eles resolveram, algum deles, ir lá frequentar, ir lá, vamos ver o espírito falar. Nós queremos ver se de fato fala mesmo, vamos ver o que acontece. Naquela época de 1912, era corriqueiro o indivíduo andar com faca, revólver na cinta, da Santa Casa para lá, era mato puro, não tinha mais nada, era uma vila. E o engraçado é que quando chegaram na casa, logo no começo, na entrada da casa, tinha uma mesa, e lá eles eram obrigados a tirar a faca, revólver, tudo, e pôr em cima da mesa, porque não podia levar os demais cômodos da casa para assistir o espírito falar. Então isso aí dá para a gente entender como os primórdios da doutrina espírita aqui na cidade de Olinda. Em 1912, já o Kardec codificou o livro dos Espíritos em 1857. Então, em 1912 já tinha assim, uma noção, mas não tinha livraria, não tinha livro, não tinha nada para que as pessoas pudessem ir estudar. Com o tempo passado, o primeiro centro que foi fundado foi o Fora da Caridade. E lá, então, a família começou a frequentar o centro Fora da Caridade. E uma coisa engraçada é que eu, quando era pequeno, inclusive, ia lá, porque meus pais iam, eu tive a felicidade de nascer num berço espírita. Nem todos têm essa oportunidade. E o que acontecia? Então a gente ia, e os trabalhos práticos dos espíritos de mediunidade, aqueles dos quais a gente via o espírito falar, era aberto ao público. Então tinha a mesa lá na frente, sentavam-se os médicos, e lá o pessoal ia chegando, a porta aberta e estava lá. E o que acontecia? Um indivíduo lá da plateia sentia qualquer coisa, começava a fazer um gesto diferente, vem cá, senta na mesa aqui. Hoje é completamente diferente. Hoje não existe nada disso, porque a doutrina espírita é concentrada basicamente nos estudos das obras kardecistas. Somos nós, são as bases das quais nós estamos protestando aqui. Existe a parte mediúnica numa casa espírita? Sim. Só que essa parte mediúnica
para aquelas pessoas que são dotadas de uma determinada mediunidade e, consequentemente, essas pessoas usam da sua mediunidade para dar oportunidade para as pessoas que ali têm. Antes de eu entrar no assunto, como eu toquei na parte da mediunidade, eu digo para vocês o seguinte, que a função de um médium, ela é mais benéfica para o médium do que para o espírito que está dando comunicação. Porque é através dessa oportunidade que ele está dando para que o espírito venha e traga a sua mensagem, ou traga o seu desalento, aquilo que está passando, serve de exemplo para ele, para o médium. E ele está emprestando o seu corpo como uma ferramenta para que possa trazer benefício para aquele desencarnado. Bom, então, diz o seguinte: quando muitas vezes as pessoas, determinadas pessoas que não tiveram a oportunidade de nascer no berço espírita, ou às vezes aquele indivíduo que, por curiosidade, ou aquele indivíduo que não pela dor, mas pelo amor, pela vontade de conhecer alguma coisa, busca a casa espírita, vem e começa a estudar, aprender os ensinamentos que aqui são dados. E acontece que tem determinadas pessoas que vêm dotadas de uma determinada mediunidade. E essa mediunidade que o indivíduo tem, às vezes, ela é um instrumento que faz com que o indivíduo caminhe, venha até aqui. Porque quando ele, no mundo da espiritualidade, quando lá ele se encontrava, ele fez um tratado: olha, eu quero ir lá e, consequentemente, eu quero trabalhar com essa mediunidade, eu quero ajudar, eu quero estar passando tudo que for possível para aquelas entidades que estão necessitadas no plano da espiritualidade. Então, às vezes, o indivíduo vem e acomoda-se. Porque quando chega aqui, nós não temos mais lembrança daquilo que foi tratado. Às vezes ele tem uma leve intuição daquilo que ele tem que fazer. Então, quando esse indivíduo está acomodado, às vezes vem em forma de um problema de família, um problema físico. O indivíduo começa a ter problemas, então ele corre no médico. Vai lá no médico, o médico examina, esvai, tira aqui, raio-x para lá, tomografia, fala: mas você não tem nada. Então, mas não tem nada, mas eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu tenho uma dor aqui. Como que eu não estou sentindo nada? O indivíduo fica lá. Até que um belo dia, alguém que conhece a doutrina espírita, que tem amizade com essa pessoa, de qual ele conta o seu problema, e diz: olha, se fosse você, eu iria lá, aqui no centro, até o indivíduo tem medo de ir, porque os espíritas são diferentes. Então, o indivíduo às vezes fala: mas eu tenho. Quem vai, quem sabe, mal não vai fazer. E o mais importante, ele estuda tudo de graça, não se paga nada. Então o indivíduo acaba vindo. E quando ele chega aqui, tem uma pessoa que vai fazer um atendimento fraterno, vai ver qual é o problema dele, de jeito bom, de jeito que pode ser feito, e ele, consequentemente, tomar o passe e pode ter certeza que ele vai sentir-se melhor. Vai curar de uma vez por toda o seu problema? Ninguém sabe. Então o indivíduo ele acaba chegando, ele acaba vindo até o centro espírita, e aqui ele é recebido e ele recebe um cartãozinho. A primeira vez que vem tem um cartãozinho. Esse cartãozinho está suspenso ainda por causa da pandemia, porque aquele cartãozinho era dado aqui, aquele lado dado e outro centro, então, quando a pessoa tem um determinado tipo de passe. Então é anotado, quando ele chega aqui, é naquele cartãozinho que é anotado. Então ali fala: olha, você vai tomar uma série de 10 passos. Né? O indivíduo: então tá bom, já vou lá, vou começar a melhorar, porque já vão me dar passe. Porque o indivíduo acha que o passe que ele vai tomar vai resolver todo o problema dele. Ele acha que o passe que ele vai tomar chama-se passe milagroso. É um passe que passa tudo, resolve tudo. Mas mais para frente nós vamos ver que não é assim que funciona. Então ele vem e fala, e quando ele chega aqui, ó, a primeira coisa, ó, marca aí que eu estou vindo aqui, ó, no cartãozinho, senão ninguém vai saber que eu vim, tá? Então faz um X ali e ele está comparecendo. Passando 5 vezes, olha, está quase dando as 10 vezes. Quando está terminando as 10 vezes, ele acaba, o cartãozinho está pronto, agora está resolvido o meu problema. Quer dizer, então, ele não está, ele está percebendo que aquilo ali é o começo de uma longa caminhada que ele está tendo. Então, o indivíduo acha que tomou aquele 10 passos, ele não precisa vir mais. Eu não estou aqui desanimando ninguém que está nessa fase, tá?
Porque pode ter alguém aqui que está nessa data, nossa, mas eu vou ter que continuar vindo? Sim, vai continuar vindo. E uma coisa é certa, por que nós estamos cientes, insistindo nesse sentido? Porque Jesus, quando esteve aqui no plano terreno, ele nos disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito da verdade, aquele que vos falará de tudo quanto eu falei, e muito mais ainda. Alguém sabe? Será que ele mandou vir? Será que já veio o Espírito da verdade? Será que nós já conhecemos? Ou já passou e nós não ficamos sabendo? Nós espíritas dizemos: a doutrina espírita é o Espírito da verdade, aquele do qual Jesus falou, e ele estará eternamente conosco. Então a doutrina espírita está aí desde 1857, quando foi codificado o livro dos Espíritos, e consequentemente de 1857 até a data de hoje, 160 e poucos anos se passaram e não precisou mudar nada. Tudo que foi escrito no livro dos Espíritos, naquele primeiro livro, que é o livro dos Espíritos, continua sendo editado da mesma forma. Talvez um PH, uma letra diferente, sim, isso pode acontecer. Então daí nós vamos ver que a doutrina espírita, ela é uma doutrina dinâmica. Ela se enquadra, ela serve para as pessoas em qualquer época da humanidade. Qualquer situação, ela não precisa se adaptar a novos ensinamentos da ciência ciência humana. Ela está constantemente, a ciência do homem, concordando com a doutrina espírita. Então nós vamos sentir que ela, de fato, vem preencher esse vazio que às vezes nós sentimos. Ela vem nos dar a resposta necessária para as dúvidas das quais nós sentimos. Ela vem nos orientar por que aqui nós estamos, para onde nós vamos, o que temos que fazer aqui. Ela nos amplia o nosso conhecimento e não se limita somente aqui no plano terreno, onde nós nos encontramos. Então, a doutrina espírita ela é ampla nesse sentido. Então, o indivíduo, às vezes, que vem até a casa espírita, ele diz o seguinte: mas alguém já perguntou isso para mim, mas olha, eu tenho que virar médico? Eu tenho que receber espírito lá? É assim que acontece? É a primeira coisa. Porque antigamente não, nos dias de hoje, quando se falava em centro espírita, falava-se praticamente em mediunidade. Não se falava em estudo como a casa espírita hoje nos fornece. Então, era mediunidade. E o centro espírita, quando se falava, não tinha essas lâmpadas aqui hoje, lâmpadas claras, onde fica claro, a iluminação era fraca, às vezes mesmo com lampião, onde não tinha energia elétrica. Então, o indivíduo, quando falava de ir no centro espírita, achava que estava achando, e era, como eu disse aqui no início, as reuniões eram abertas ao público. Aquele indivíduo que não conhece a doutrina espírita, aquele que não estudou as obras de Kardec, quando ele vê um médico dizer: não, eu mato, ele fez isso para mim, não sei o que, começa a falar desse jeito: nossa, lá é lugar de louco, está tudo doido lá dentro. Então, é por isso que a parte mediúnica não é aberta para o povo no dia de hoje, porque o indivíduo, para frequentar essa parte mediúnica, ele precisa estudar, compreender o que é que está se passando, a forma com que está sendo transmitida aquela mensagem, ou aquele indivíduo que está ali por raiva, por ódio, aquele espírito querendo prejudicar os demais. Então, ninguém. Então vem a pergunta: quando você entra na casa espírita, você vira médico? Não, ninguém vira médico. Porém, aí tem uma exceção, que a mediunidade, conforme a doutrina espírita nos explica, ela é da matéria, ela é inerente da matéria, não é do espírito, é a matéria que vem com essa faculdade de ser médium. E, consequentemente, o indivíduo vira médium. Não, tem gente que tem aquele problema que eu citei para vocês aí no início. Ele vem porque tem um problema físico, e ele vem, às vezes ele vem, começa a frequentar, começa a estudar, começa a tomar passe. Pelo dia vai saber, resolvi. Vai ser médico? Não era. Era o instrumento, era a forma que iria fazer ele vir. Era o meio do qual a espiritualidade maior fazia com que o indivíduo caminhasse, porque ele combinou lá de que ele viria frequentar, que ele viria fazer determinadas obras, que ele viria fazer determinada ajuda dentro de uma determinada casa. Porque tudo que está acontecendo no dia de hoje existe em forma genérica um tratado na espiritualidade. E nós simplesmente estamos aqui por acaso, não vai acontecer por acaso. Vai virar mesmo? Não. Porém, como eu disse, existe
determinadas pessoas que vêm com aquele tratado de ser médium mesmo, de receber o Espírito, de ter intuições, de ver o Espírito. Então são inúmeros, não vou entrar aqui na parte de mediunidade, senão a gente começa a sair fora do assunto de hoje. Então o indivíduo tem essa mediunidade, então ele vai começar a trabalhar com essa mediunidade, porque foi um tratado e ele precisa cumprir aquilo que fez e cumprir naquilo tratado. Outra coisa, o indivíduo vem, mas será que se eu for lá, vai ter algum recado para mim? Não, não tem ninguém esperando que você vai a um centro espírita para receber recados da espiritualidade maior. Porém, se você frequentar e se você tiver o dom, a graça de poder receber uma orientação espiritual, você pode ter certeza que será dado. Mas não é simplesmente o indivíduo chegou hoje aqui, a primeira vez que veio, não, olha, já estou recebendo aqui uma mensagem, já o Espírito queria falar para mim assim, assado. Não é conveniente que o indivíduo venha pela curiosidade. É necessário que o indivíduo venha para que ele possa sanar, melhorar, transformar, fazer a sua transformação e, consequentemente, ele vai ver se de fato ele vai ser um médico que vai cumprir com aquele trabalho. Como nós dizemos, ele vai usar a sua enxada, a sua ferramenta. Porém, aquele indivíduo que vem e tinha essa obrigação e não cumpre a sua ferramenta enferruja, e consequentemente a ferramenta enferrujando vai trazer consequências para ele. Consequências que vêm às vezes em forma de dor, para que ele possa então caminhar e lembrar daquele tratado que ele fez da espiritualidade. Então, outra coisa, no centro espírita vem e vão revelar o que você foi no passado. Eu vou lá porque os espíritos vêm, vai contar tudo para mim. Não é assim que funciona. Se nós virmos aqui por curiosidade de querer saber o que está no passado, e de fato um dia chegar em uma sessão mediúnica e perguntar, olha, eu queria saber o que foi, é perigoso isso aí. Porque o Chico Xavier, através do Evangelo, ele nos diz, o telefone só toca de lá para cá. O telefone não toca daqui para lá. Porque se você ligar daqui para lá, vai ter alguém que vai atender. Mas não sabemos se vai ser aquela pessoa, aquele lugar que você está querendo que caia no seu telefone. Então, vamos deixar dessa curiosidade e querer saber. Outra coisa, vamos saber do nosso passado. Eu queria saber, é interessante, né? Saber do passado. Tenho certeza que todo mundo que está aqui gostaria de saber. Porém, eu queria saber se eu fui o rei tal, se eu fui o fulano de tal, se eu fui a rainha tal, se eu fui a princesa tal. Mas acontece que hoje, aonde nós encontramos esse livro espiritual que nós nos encontramos, nós podemos ter certeza que para trás, se nós formos buscar, nós vamos ver que fomos pior, porque nós estamos evoluindo. E se eu for buscar atrás, nós vamos ver que nós fomos pior. Aí é consequência. Por isso que Deus nos permite que na existência subsequente àquela que nós estamos tendo, o indivíduo não tenha conhecimento do seu passado. Porém, fala, então perde tudo, o indivíduo esquece tudo. Não. Fica gravado no seu subconsciente, no seu espírito, aquilo que ele aprendeu. Não perde nada. Porém, esquece aquelas coisas momentâneas que se passaram. Porque se o indivíduo ficar lembrando lá do passado, se ele ficar buscando no passado, ele às vezes não vai reconciliar com aquele que é hoje seu inimigo, que nasceu na mesma casa, do qual ele nasceu como filho, a mãe que adora aquele filho, e às vezes numa outra existência, aquele filho pode ter sido o seu inimigo, pode ter sido o seu algoz. Então, e é por isso mesmo que não sabemos. Então não vamos ficar preocupados em saber o que fomos no passado. Vamos preocupar o dia de hoje, o que nós temos que fazer de hoje, para que nós possamos saber o que nos vai acontecer no dia de amanhã. Mas é muito fácil. Se o indivíduo vir uma cigana passar da sua porta, eu queria ler sua mão. Né? O indivíduo vai ver. Vocês podem ter certeza que ela vai falar, nossa, você vai receber um dinheiro grande. Você tem, se ela for solteira, nossa, você vai arrumar um namorado muito bonito. Você vai casar com o fulano. Ela jamais, ela vai chegar para você e vai falar, nossa, você tem um desastre na sua vida, vai acontecer, você vai morrer na miséria, você não achar ninguém, você vai morrer solteiro. Ela jamais vai falar isso aí. Então, por quê? Ali é o comércio. E já não é mais o
do indivíduo que está buscando uma coisa que venha trazer proveito próprio para ele se melhorar. Outra coisa importante, você, quando vem à casa espírita pela primeira vez, você vai aprender, você vai ver que você vai aprender que o que você está passando hoje, as condições que você está sofrendo hoje, ou as condições que você está de bem que você está tendo hoje, são consequências daquilo que foi semeado no passado. É por isso que a doutrina espírita, através da reencarnação, nos explica as coisas, os fenômenos, os problemas, os reveses, com lógica. Existe lógica na doutrina espírita. Então, se toda ação corresponde a uma boa ação, o indivíduo que fez boas ações vão colher boas ações hoje. Se você semeou tempestade, você semeou vento, vai colher tempestade na próxima encarnação. Ou às vezes, até nessa encarnação ainda dá tempo de colher. Se você semeou coisas boas, pode melhorar também nessa existência, não precisa chegar na próxima. E na outra estaremos semeando. Outra pergunta que nós podemos dizer: o que espera numa próxima existência? Basta ver o que você está fazendo na existência de hoje. Veja o que você está semeando hoje, você vai saber o que está te esperando no dia de amanhã. Outra coisa, não existe, como eu já disse agora há pouco, não existe solução mágica. Não existe passe mágico que venha resolver o problema de uma hora para outra. Você, do jeito que você vai entrar, você vai sair. Porém, mas então não há vantagem de eu frequentar o centro. Para quê? Eu vou entrar e vou sair do mesmo jeito. Porém, agora na remate aqui da explicação de hoje, ainda vamos entender o porquê, como que devemos modificar essa condição das quais nós entramos e de que forma nós vamos sair. Então, não existe solução mágica. Temos que trabalhar, melhorar, transformar e, consequentemente, aí sim, a solução vai vir. De imediato, entrei lá na porta, tomei um passo, está resolvido? Não é assim que funciona. Ainda vamos entender isso aí. As dores continuarão? Sim, as dores. Mas como? Então eu vou no centro espírita, eu vou lá, tomo um passo e a dor vai continuar. Como eu disse, início. A dor, às vezes, é o instrumento que está fazendo eu ir. Então, eu vindo, aquela dor vai subir. Porém, é aconselhável a todo indivíduo que vem na casa espírita e que, olha, você vai tomar uma série de passos assim, assado, vai vir aqui, tal. E aconselhado para ele, eu estou fazendo um tratamento médico. Continue com o seu médico. A casa espírita jamais tem que falar, não vai mais lá no médico, não. Se ela fizer isso aí, está errado. Ele tem que vir aqui e, paralelamente, ele fazer o tratamento aqui e fazer o seu tratamento lá com o seu médico. À medida de que ele vai melhorando, ele vai se transformando, vai eliminando aquele problema que ele tem, aí sim, vai chegar um determinado que o médico dele vai dizer, você não precisa mais, você sabe. Todos os problemas saram? Não, ninguém pode prometer isso para nós. Vai sarar tudo? Não, porque às vezes o indivíduo não absorveu totalmente a condição de que ele devia, como que ele tinha que se encostar, como que ele devia agir aqui no plano dentro da doutrina espírita. Deixa eu fazer uma pausinha aqui. É o seguinte, eu trouxe um livro aqui, até agora eu estou vendo que está tudo em ordem, né? Mas eu vou antecipar, tá? Isso aqui eu vou sortear entre aqueles que não dormiram, tá certo? Porque eu falando assim, entre os que não vão dormir, quem sabe, todo mundo aí vai ficar esperto, né? Opa, vou entrar no sorteio, tá? Então é o seguinte, por que eu estou premiando essas pessoas? Aí daqui a pouco eu vou contar a historinha para vocês, aí vocês vão entender por que eu estou comprando vocês, tá? Na realidade eu estou comprando vocês com esse livro aqui que eu vou sortear para aqueles que não dormiram, tá? Mas até agora eu não vi ninguém dando uma balançada ainda nesse, tá? Ainda bem, sorte minha, tá? Sorte minha. Bom, outro problema. Você então, eu entrei no centro espírita, eu estou salvo? Não. Mas o seu olho está negativo. Ele está dizendo não funciona. Então está difícil eu frequentar o centro e resolver o problema e eu ficar salvo. E outra coisa, tem determinadas pessoas que vêm até a casa espírita, mas acontece que o seu grau evolutivo não dá para entender aquilo que a doutrina espírita expõe, o que ela nos explica. Então ele vem uma vez, vem duas vezes, vem três vezes,
falar, olha, não está dentro de mim. Ninguém é obrigado a ser espírita e entender a filosofia espírita. Cada um tem um nível, cada um tem um grau de evolução. Então, determinadas pessoas vêm até aqui, chegam até a casa espírita, e o que acontece? Não funcionou para mim. Então, vou contar uma história verdadeira, vou contar o nome da pessoa, até não está mais aqui entre nós, ela se encarnou. Era uma senhora que trabalhou lá em casa há 20 anos. E nas quartas-feiras a gente fazia casamento, né? E ela sentava bem lá no fundinho, estava lá no fundo, e daí a pouquinho ela começava, né? Começava a cair o pescoço. E aí um dia aí terminava, ela falou, nossa, mas foi tão bonito, hein? Só que eu não entendi nada. É tão bonito, mas eu não entendi nada. Então, por quê? Ela, coitada, ela não estava naquele nível para entender isso aqui. Mas é errado? Não, ela veio, insistiu, tentou, mas não era para ela. O que aconteceu? Passado alguns anos, ela foi frequentar lá onde era o antigo mercado público, lá em cima, lá na Avenida Marquesa Marcondes, ela passou a frequentar uma igreja evangélica lá. E o que aconteceu? A mulher se transformou. Porque quando ela, depois que ela saiu, trabalhou 20 anos, ela aposentou e não trabalhava mais, ela chegava em casa, e quando ela chegava em casa, ela falava, ai meu Deus do céu, lá vem ela. Era só reclamação, era só para ver, eu como espírito, né? Lá vem ela, né? Ela estava pertinho, falava, nossa, vamos agradecer, ela está vindo aqui me visitar, ouvir todo mundo, está com saudade, né? Mas a gente às vezes cai, vacilava no pensamento. E era só problema, porque é meu filho, porque é a casa, porque é o seu filho, porque é o seu filho. Aí a gente fala, nossa senhora, está difícil. Bom, acontece que ela foi para lá, né? Frequentou vários anos, e foi para lá, e ela chegou um belo dia, eu tinha que desempenhar a perna, estava com a perna para cima, ela foi me visitar. E aí cheguei, ô dona fulana, como é que vai? Ela falou, o senhor vai bem, irmão, Deus vai lhe abençoar, o senhor vai ficar bem. O senhor vai, nossa senhora, o que é que houve? Aí eu fiquei assim, falei, nossa, por quê? Se encontrou, não estou mandando ninguém ir para lá, tá? Porque senão você está falando isso, eu mando para o evangelho. Não, vamos assistir, vamos tentar aprender com a essência, né? A essência do que a doutrina espírita está nos proporcionando aí. Não vamos perder essa chance. Então ela se transformou, ela se achou. Tem um outro caso também, já que eu estou contando, o cara ficou focando hoje, mas vocês não sabem quem é mesmo, então não vai ter problema, é fofoca muro, tá? Um indivíduo também frequentou aqui muito tempo, né? E um dia chegou para mim e falou, olha, eu acho bonita a doutrina espírita, uma beleza, só tem uma coisinha que eu não entendo. Eu falei, o que foi que você não entende? Essa tal de reencarnação. Ah, meu Deus do céu. Você tirou a reencarnação, você não explica mais nada na doutrina espírita. Não tem nem mais jeito, não tem, não funciona desse jeito. Bom, tem um outro caso, mas daqui para focar, vamos fazer bastante fofoca hoje. Aí o indivíduo também chegou aqui, frequentou, vinha na campanha de domingo para arrecadar alimentos, estava sempre aí, e veio e falou, nossa, agora é meu filho, mas era um indivíduo quieto, parado, não era de se manifestar, de falar, não, estava sempre quieto. Um dia ele sumiu, mas cadê o fulano? Sumiu daí. Aí, quando, não sei se vocês vão lembrar aqui, aqueles mais velhos vão saber, lá onde há lojas amarelinhas, lá embaixo, em frente à rodoviária, ali, bem, não na esquina, um pouquinho para cá, na rua, de Julho, existia uma igreja. E eu passando em frente à igreja, ele lá de terninho, paletó, né, todo feliz, convidando as pessoas para entrar. Nossa senhora, ele foi tanto tempo lá na cruzada, e foi. Mas por quê? Ele se encontrou. Então a gente vai no lugar para dar frutos onde se sente bem. Então isso aí é dentro da casa religiosa, é dentro do círculo de amigos, é dentro do trabalho que nós estamos. Então, quando nós vamos num lugar que nos agrada, nós podemos ter certeza que nós vamos sentir feliz. Outra coisa, será que nós vamos para o indivíduo que vem para o centro espírita vai para o céu? Será que vem? Será que vai? Será que ser espírita dá céu? Bom, vamos lá. O católico tem o céu, o purgatório e o inferno, não é assim? Para quem conhece o católico. E o espírita tem também, tem o seu inferninho, tá certo? E qual é o inferno do espírito? Todo mundo sabe, né? Às vezes aquilo mais novo aí não sabe ainda, chama-se umbral.
Então, qual é a diferença do inferno do católico com o inferno do espírita? Qual que é a diferença? É que um tem um fogo mais forte ou mais fraco? Será que é assim? Não. É que o católico, quando o indivíduo vai para o inferno, é penas eternas. Não sai de lá mais. E o umbral, que é o do espírita, o indivíduo vai até ele se arrepender. Não é arrepender da boca para fora, não. É intimamente ele falar: eu estou arrependido. Aí, então ele é arrebatado, ele é tirado de lá. Então essa é a diferença. Por quê? Deus ama todos os seus filhos. Deus não deixa perder nenhum dos seus filhos. Ninguém vai ficar em penas eternas. Então, eu tenho uma historinha, que aí é por causa do livro, mas vou contar a historinha por causa do livro. Por que eu vou dar o livro? Ninguém fala isso hoje, tá? Todo mundo querendo ganhar o livro. Acontece o seguinte: um indivíduo, ele era motorista de ônibus, era doidão, o cara dirigia, ele era louco, e tinha um orador espírita, fazia palestra. Os dois desencarnaram e, por coincidência, chegaram na porta do céu, chegaram juntos lá. E aí, bateu que a porta do céu está sempre trancada, vocês sabem, né? Você bater, se identificar, para ver se pode ou não pode entrar. Agora no inferno não está, sempre aberto. Quem entra depois não pode sair mais, tá? É diferente a coisa. E aí bateram na porta. Apareceu a secretária de São Pedro, estava lá. O que foi? Ela queria entrar aí. Aí ela catou aquele livrão que tem lá, porque hoje está informatizado lá, já não é mais aquele livrão cheio de poeira. Hoje já tem computador, tudo já está bem, então não precisa tomar cuidado. E aí ela olhou: como é que você chama? Falou pro motorista de ônibus: fulano de tal. Teu nome está aqui sim, você pode entrar. O morador me falou: um motorista de ônibus doidão entrou, como é que eu não vou entrar, né? E eu sei, como é que chama? Eu chamo fulano de tal. Então deixa eu olhar aqui, não, teu nome não está aqui não. Mas como meu nome não está aí? Eu ia lá no centro, eu pregava, isso se fazia, acontecia e tal. Mas como que eu não... Tem uma coisa errada, eu quero fazer uma reclamação aí. Não pode ser assim, tem que mudar esse sistema de vocês aí. E aí foram consultar lá, aí veio a resposta para ele: olha, sabe o que é? O motorista de ônibus doidão, toda vez que ele dirigia, todo mundo de novo com medo estava rezando. E eu sei que quando estava falando, todo mundo dormia. Tá? É por isso que eu falei do livro aqui, ó. Eles vão ganhar o livro para quem não dormir. Não, vocês estão me condenando. Tá bom? Então, o que precisa mudar? O que precisa mudar? Está acabando, né? Não vou passar muito, porque já vou adiantando um pouquinho. O que precisa mudar na pessoa para que ela então melhore, para que a casa espírita venha trazer benefícios para ela? É mudar o que? O seu comportamento, mudar as suas atitudes, mudar as suas ações. Então aqui a doutrina espírita, ela ensina, ela dá o elemento, ela dá a diretriz, ela nos mostra o caminho, como que o indivíduo tem que agir para que ele possa fazer a sua melhoria, fazer a sua transformação, né? Fazer para ganhar o reino do céu, como todo mundo quer, para que ele possa ser feliz. Nos ensina. Então, nós não podemos hoje mudar o rumo da palestra para a felicidade, mas todo mundo que está aqui quer ser feliz. Tenho certeza que quer ser feliz. Só que às vezes nós buscamos buscar a felicidade de um lugar errado. Às vezes nós buscamos, em vez de buscar o lugar certo, é por isso que nós não alcançamos. Então, o centro espírita tem outra qualidade. O centro espírita, ele faz cirurgia plástica. Muita gente aqui agora vai ficar encabulada. Então eu vou para lá para ter uma dúvida que eu preciso tirar. Faz cirurgia? Faz. Eu garanto para vocês que faz. Mas que jeito que é? Tem médico, alguma coisa de graça, é o SUS, o que é que faz? Vocês podem reparar, não querendo fazer fofoca, mas o indivíduo, a primeira vez que chega no centro espírita, ele está com problema de garganta. Né? Aquela cara. Ô fulano, como é que é? E daí, tá bom, tá difícil, não dá. Aí ele vem, começa a frequentar aqui, vem, toma passe, toma água fluida, e vem, começa a ver palestra. Eu falo: que beleza, graças a Deus que hoje eu estou aqui no cuidado. Graças a Deus que choveu, porque tem gente que está por essa maldita chuva e atrapalhou. Não, bendita seja essa chuva, bendita seja esse sol, bendita essa oportunidade que Deus nos está dando de podermos estar aqui hoje. É uma forma de agradecer que nós vamos ver
eliminando essas toxinas que ainda existem dentro de nós, dentro dos nossos corações. Às vezes temos raiva, temos ódio. Então, através de bem dizer as coisas, nós estamos atraindo essas coisas boas para nós. Então, esse aí seria o objetivo. Então, vai cirurgia plástica? Vai. Então, aqueles que estão querendo dar uma melhorada, continue vindo. Vocês vão ver que daqui um dia vão olhar no espelho e falar, nossa, melhorei mesmo. Olha, eu tinha ruga aqui, ruga lá, estou resolvendo bastante. Tá? Outra coisa, como eu disse agora há pouco, ele nos dá o norte, a doutrina espírita nos orienta. E além disso, é chamado o Consolador. Ele resolve o nosso problema? Não, mas ele nos consola, dando-nos o quê? A resposta, com razão, com lógica, por que nós estamos sofrendo. Qual é o motivo do nosso sofrimento? Ou qual é o motivo de que eu estou passando por isso? Ele nos dá a razão. E quando nós sofremos e sabemos que tem uma razão, tem uma lógica dentro daquilo que estamos passando, nós ficamos um tanto mais resignados. Nós não revoltamos contra Deus de forma alguma. Então, vamos agradecer. Agradecer a dor, o problema? Sim! Agradecer porque é a oportunidade que nós estamos tendo, que eles estão nos dando para nós alertarmos, para nós fazermos a nossa melhoria. Então, essa é a solução. Compete, então, a cada um de nós fazer a construção da sua melhoria. Não tem ninguém para nos ajudar, não tem ninguém para nos tocar para frente. Somos nós que temos que fazer isso aí. E tem uma outra liçãozinha, vou dizer bem rápido, que está dando a hora, está passando. O indivíduo, ele queria consertar o mundo, saiu para consertar o mundo, e ele lutou e viu que era impossível. Ele não conseguiu lá na Ucrânia, nem com Putin, não conseguiu acabar com a guerra lá. Falou, não tem jeito, eu vou lá para o Brasil, eu vou endireitar aqueles brasileiros, está um danado lá, né? Sem entrar no assunto, mas está um problema danado lá. E vem aqui, luta aí. Não, aqui no Brasil também não está dando, eu não consigo endireitar. Eu vou para o estado de São Paulo, talvez lá tem um povo mais assim, mais assado, e vem luta, não consegue também fazer a transformação. Ele queria transformar o mundo. Então eu vou ficar em Olímpia. Olímpia eu vou transformar. Olímpia é menor, não é? Eu vou conseguir. Vai, luta, não consegue também transformar a cidade de Olímpia. Bom, então se eu não conseguir lá, então vou o seguinte, eu vou transformar lá na minha casa mesmo. Vou resolver o problema da minha casa. E ele resolve? Não resolve o problema da casa dele. Então qual que é a solução para ele? É ele mudar. Não é mudar o mundo, o indivíduo tem que mudar ele se transformar, ele melhorando, ele fazendo a sua melhoria, ele vai ver que as portas se abrem, a alegria paira na sua vida, a satisfação de estar com determinadas pessoas amplia, a vontade de chegar, eu quero ir na quarta-feira lá no Centro Espírita, eu quero ir receber essas bênçãos que essa doutrina maravilhosa nos oferece. Então, o indivíduo que vai buscando dessa forma. Então, nós temos que caminhar com os nossos passos e não com os passos dos outros. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. E, rematando, a fé sem obras é morta. Então, nós podemos adquirir a fé, vir de adquirir o conhecimento, estarmos cientes do que a doutrina espírita nos explicou, mas nós temos que colocar em prática. Então, é por isso que as casas espíritas, paralelamente à parte espiritual, a melhoria da parte espiritual das pessoas, tem que ter uma obra assistencial para que os frequentadores eles possam ali praticar aquilo que ele aprende na doutrina espírita. Divaldo Franco, só mais duas histórias, Divaldo Franco, quando ele estava iniciando, Joana de Ângeles chegou para ele e diz, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, pela mediunidade, ela chegou o relógio para ele, ela é a aventura dele, e diz, você leia o livro dos Espíritos, falou para ele. Aonde é? Não tinha, naquela época não tinha, era difícil. E ele foi, buscou, passando 30 dias, falou para ela, ó, já li o livro Espírito, 1118 perguntas, já li tudo, perguntas e respostas. Ela virou para ele e falou, leia de novo. Ué, mas eu acabei de ler, leia de novo. Aí ele foi lá, começou a ler, passou 6 meses, chegou para ela, ó, já li. Olhou para ele, leia de novo, estude o livro dos Espíritos, não é ler, é estudar o livro dos Espíritos. Aí demorou um ano. Bom, agora você está no caminho certo. Então, nós temos que usar da doutrina espírita para tudo aquilo que nós falamos, seja
bendito, para todas as nossas ações sejam boas, para todas as nossas ações, hoje no WhatsApp, tudo aquilo que escrevemos no WhatsApp, sejam coisas boas, incentivadoras, que venham trazer bonanças para as pessoas que leem aquilo lá. Então tem uma historinha aqui que é muito relativa a isso aí. Diz o seguinte, essa história: o cego e o publicitário. O cego e o publicitário. Em Paris, na famosa Avenida Champs-Élysées, ou Campos Elíseos, né, onde tem o Arco do Triunfo, é famosa aquela avenida. Tinha um cego que estava ali na beira de uma calçada com o seu chapéu e tinha uma plaquinha de madeira escrito lá alguma coisa com giz. E ele escreveu na plaquinha lá assim: por favor, ajude-me, sou cego. E tinha lá o seu chapéu. Raras moedas tinha ali dentro do chapéu dele, do boné que tinha ali dentro da sua moeda, do seu chapéu. E eis que aproxima-se um publicitário, um indivíduo que faz propaganda de publicidade, chegou perto, olhou a plaquinha, viu as moedas que estavam ali dentro, chegou perto, pegou aquela pedaço de madeira que estava ali, apagou aquele que diz ajude-me que eu sou cego, apagou, e escreveu alguma coisa e colocou lá. E o cego percebeu que ele tinha mexido lá na placa. Ele percebeu pelos passos que ele deu na hora que ele encontrou ali. E aí o cego ficou encabulado. E aí ele foi embora. Quando o publicitário volta do seu serviço, passando novamente perante aquele cego, ele olha e vê que o seu boneco tem bastante moeda. Estava cheio. E ele chega perto e o cego percebe pelos seus passos e diz: foi você que mudou a plaquinha? Foi você que mudou o que estava escrito ali naquela plaquinha? Ele falou: foi. E o que você escreveu lá? Ficou curioso. Ele falou: olha, nada mais do que você tinha escrito, mas só que por outras palavras. E o cego não ficou sabendo o que ele tinha escrito. Se algum dia eu voltar aqui, se me convidar de novo, eu vou falar que estava escrito. Combinado? Vocês querem que eu fale então? Então, eu dei a dica para poder voltar, né? Mas já que vocês querem saber, estava escrito assim: é primavera em Paris, eu sou cego e não posso enxergar. Vocês veem como que uma palavra diferente, uma frase diferente, como é que influencia. Então nós temos que usar essas palavras, dessas condições que nós temos, para que possamos então ajudar a nós mesmos e consequentemente todas aquelas pessoas que se encontram no nosso redor. Obrigado pela paciência, por terem me ouvido, e ninguém dormiu. Então agora vai ser sorteado aqui o livro, tá? Que dia você quer sortear? Quem não tem o Evangelho? Ela levanta a mão primeiro. Pode ser? Pode? Você tem o Evangelho em casa? Então vem buscar. Só tem uma condição, viu? A próxima vez que eu voltar vai ter uma sabatina, eu quero saber se você leu ele. Tá? Vamos? Ó, então, para alegrar, já que eu assustei todo mundo aqui agora, esse aqui é bem fininho, ó, tá? Esse aqui é bom, dá para fazer a sabatina tranquilo. Iniciação ao conhecimento da doutrina espírita. Ela tinha levantado a mão do seu evangelho, ela vai ganhar esse aqui. Quem não tem gostaria de ganhar, é outro. É de graça. Não tem sabatina, não, fica tranquilo. Ficaram com medo, hein? Tem mais um. Pode iniciar. Não tem sabatina, você vê. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, possamos usufruir dessas bênçãos que essa casa nos oferece, levando para o nosso lar, para os nossos entes queridos, para todas aquelas pessoas que às vezes estão ao nosso lado, e consequentemente nós possamos fazer de transportes para aquelas pessoas que não puderam vir até essa casa. Muito obrigado.
pelas palavras, pela essa iniciação ao Espiritismo, que é muito importante, esse conceito inicial, essa percepção do que é o Espiritismo, daquilo que a Casa Espírita nos oferece. O Evangelho tem uma frase importante, que é: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, possamos compreender isso através dos estudos, da disciplina espírita. A disciplina espírita é isso que o Dr. Tseu falou, é um comportamento. Esse comportamento que você adota e quer, e busca, e luta. As células do corpo do espírita chegam a vibrar com os ensinamentos. Tamanha é a absorção, a busca pelo conhecimento, pela luz e pela verdade. Que Deus nos abençoe neste propósito. Vamos convidar os passistas para o nosso passe, se dirijam ao redor, e que nós possamos nos concentrar, fechando os olhos. Vamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus nos abraçando neste momento, derramando suas bênçãos sobre todos nós. Vamos deixando os fluidos e o magnetismo correr pelo nosso corpo material, dando todos os elementos de revigoração para a alma e para o corpo. Pai amado, mais um dia te buscamos, te queremos perto de nós, em busca incessante dos nossos problemas e das nossas aflições. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para compreender todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Que o Mestre Jesus tome conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso modo de viver, de enxergar a vida. A vida maravilhosa, ó Pai, que o Senhor nos oferece. Que possamos ter mais misericórdia para com o semelhante, aprendermos a perdoar, a nos calarmos nas discussões calorosas, não apontarmos os dedos e os pensamentos contra o nosso irmão. Que possamos praticar a caridade e não fazer com o próximo o que não gostaríamos que nos fizesse, ó Pai. Nos livra, Pai, das tentações, do mau caminho, dos maus pensamentos, do olhar errado pela vida. Que possamos olhar a vida com bons olhos, com gratidão. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos emprestou, desde o corpo, a profissão, a saúde, o teto, a cama, o chuveiro quentinho, a vida. Obrigado, Criador, por mais essa oportunidade. Nos proteja com a sua misericórdia dos trajetos ruins, dos pensamentos ruins, das decisões ruins. E aplicarmos em nós, cada dia, o amor ao próximo. Porque é amando o próximo que se chega até Ti, ó Pai amado. É nesta busca incessante que rogamos a espiritualidade de luz que nos abençoe, hoje e sempre. Que todos possamos sair daqui em paz, revigorados, esperançosos por dias melhores, e que possamos fazer a nossa parte, passo a passo, na melhoria íntima e depois na melhoria coletiva de todos nós, irmãos, filhos de Deus. Que assim seja e que todos possam retornar em paz para os seus lares.